Gente, boa noite para todo mundo. A gente chegou um pouquinho em cima da hora porque a gente tem uma atividade na casa hoje, a casa que a gente participa. Nós tivemos um almoço aí, tivemos que esperar todo o envolvimento e desenvolvimento da atividade para a gente poder vir. E quando nós chegamos aqui na rua, as casas aqui não tem número. E hoje a gente estava procurando os números, até que eu achei o número 170, eu falei, oba, já tem uma referência, vou chegar lá. E vim andando e encontramos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa casa, né, de companheiros, de amigos, de longa data, não importa o tempo, né, Luiz? O tempo é irrelevante, mas de longa data, e o nosso compromisso mesmo com a doutrina espírita. Eu costumo afirmar, porque é verdade, que a minha caminhada não teria sentido se não tivesse a compreensão da doutrina espírita, para me dar essa abrangência de entendimentos de tantas coisas, de tantos aspectos, de tudo aquilo, né, que nos ocorre, que nos acontece e que faz parte do nosso dia a dia. E uma das coisas que mais me encanta na doutrina espírita, entre tantas coisas, mas é principalmente a forma didática como ela foi trazida para a gente. Nós que somos da área da educação, nós que lidamos com a educação, nós que achamos mais do que achamos, temos certeza que sem a educação no seu sentido amplo não há progresso verdadeiro. Existem avanços em determinados aspectos, em determinadas áreas, mas o ser humano não progride verdadeiramente, porque enquanto o nosso olhar sobre a educação estiver focado somente no aspecto informativo e formativo no sentido da transmissão do conhecimento, nós só estamos vendo uma parte do processo. A educação, na verdade, ela é muito mais abrangente, ela deve buscar fazer desabrochar no outro o que ele tem de potencialidade, o que ele tem de melhor, formação de valores, olhares que vão contemplar a si mesmo e ao próximo. E esse olhar que a doutrina espírita tem sobre essa questão da educação, que começa com a afirmativa de Kardec, né, uma das belas afirmativas de Kardec, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é um processo educativo, e pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações, que igualmente é um processo educativo. Eu costumo dizer que se a gente fosse colocar o esforço que faz para domar as suas más inclinações, nós estaríamos dizendo que Vygotsky copiou Kardec, quando ele fala das zonas de desenvolvimento, que nós não vamos entrar aqui, por favor, podem ficar despreocupados, que nós não vamos entrar nos teóricos da educação. Mas a grande beleza, né? Assim, o grande presente, o maior tesouro que a doutrina traz para nós é o resgate das lições de Jesus, do Evangelho de Jesus, na sua integralidade, na sua pureza, naquilo que ele realmente tem, né? E sempre teve, que pode nos alimentar esse esforço para domar as más inclinações. Sabiamente, Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que quando a gente analisa os escritos da vida de Jesus, dos registros, né, enfim, de tudo aquilo que nós temos de conhecimento acerca de Jesus, e eu recomendo que agora, quem puder, leia uma página do Viana de Carvalho no livro Espiritismo e Vida, que ele vai fazer uma análise profunda sobre esses escritos, sobre esses registros evangélicos, de uma beleza e de uma coerência, né, bom para os historiadores ali, para o você que é historiador, veja isso aqui. E Viana de Carvalho vai fazer um passeio mostrando as divergências, as questões, e Kardec vai colocar que quando a gente se debruça sobre esses escritos, sobre essas informações da vida de Jesus, nós podemos catalogar, ou nós podemos colocar em 5 caixinhas, vamos assim dizer, né? Uma vai falar das vidas, dos atos comuns da vida de Jesus. Por exemplo, ele nasceu mesmo em Belém, mas se ele nasceu, por que ele era Jesus de Nazaré, se naquela época o sobrenome se dava pelo local de origem? Maria de Madalena, né? Maria de Nazaré,
e outros tantos que a gente tem por aí, né, que a cidade, o local da onde a pessoa era, é que era o sobrenome, porque as pessoas não tinham sobrenome. Então, se Jesus era de Belém, por que ele era Jesus de Nazaré? Essa é uma questão. Ele teve irmãos, ele não teve irmãos, ele desapareceu, né, dos 13 aos 33, voltou só naquela época. Onde ele ficou, o que ele fez? Ele teve dificuldades com o pai, ele aprendeu o ofício com José, realmente, ele chegou a ser carpinteiro, não foi? Isso tudo são questões que geram controvérsias, obviamente, levando-se em conta que naquela época poucos eram dotados da escrita, poucos sabiam ler e escrever, e segundo, que a Judéia estava sob dominação romana e que os registros históricos eram aqueles que interessavam ao potentado romano. Eles não iriam fazer registros que fossem contrários aos seus próprios interesses. Então é muita coisa esparsa, o que não diminui a grandeza, a figura de Jesus. Um outro aspecto dos escritos seriam aqueles dos milagres. Como é que Jesus multiplicou, né, pães, 2 pães e peixes para aquela multidão? Ele realmente curou, ele fez, ele ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, ele atendeu ao centurião de Cafarnaum. Como é que é isso? É milagre isso? Não é milagre? Como é que isso aconteceu? Se aconteceu, se foi verdadeiramente? Por que um evangelista registra e o outro não registra? Porque eram 4, os canônicos, né? Vamos chamar os canônicos, eram 4. Por que um registra, o outro não registra? Por que determinada passagem só João registra, os demais não registram? Isso tudo pode gerar indagações, mas não invalida ainda a presença de Jesus entre nós. Um outro trecho de registros vai falar das predições. Como é que nós podemos entender que ele diz para Pedro assim, se ainda antes que o galo cante vai me trair 3 vezes, e Pedro nega? Como é que dá para a gente entender, né? Quando ele vai fazer, ali naqueles momentos finais, no momento da ceia, que algumas denominações chamam de Santa Ceia, ele vai fazer algumas predições. O sermão profético, que está na moda agora, por causa da transição, e isso e aquilo, são questões que eu posso acreditar ou não acreditar, achar que aconteceu ou não aconteceu, foi feito daquela maneira, foi falado daquele jeito. E o outro quarto, né, segmento de registro, são aqueles registros que deram origem aos dogmas católicos. Por exemplo, eu e meu pai somos um, ficou entendendo que ele era Deus, ficou subentendido que ele era Deus. A própria liturgia do pão e do vinho vem de quê? Daquela última ceia que está lá, que é um trecho belíssimo, principalmente, eu particularmente gosto muito do registro que Mateus faz, é o jeito que me agrada mais, e isso gera, né, uma série de suposições, mas há registros da passagem de Jesus que não merecem nenhum tipo de indagação, que são os ensinamentos morais, que são aqueles que são, na verdade, registros e roteiros para que nos tornemos homens de bem, homens e mulheres de bem. Esses registros são indiscutíveis. Alguém discute a necessidade do amor como linha mestra no campo da relação das criaturas, a necessidade do perdão, da caridade, quando ele diz, se alguém te der um tapa numa face, dê também o outro, te obrigar a caminhar um passo, caminhe 1000. Quando ele vai através de parábolas, através de discursos belíssimos, o trecho mais bonito, que é o Sermão da Montanha, é de uma estrutura, de uma beleza ímpar. Isso não se discute. Os ensinos morais de Jesus não merecem nenhum tipo de análise que possa trazer algum tipo de obstáculo, de objeção. Então Kardec sabiamente diz, se esses 4 pontos podem merecer controvérsias, se ele nasceu 25 de dezembro, que a gente sabe que ele nasceu, ou foi em março, ele nasceu, isso tudo pode merecer controvérsias, mas a estrutura da doutrina de Jesus, esta é irretocável. Esta é,
para sempre. O que ele veio nos ensinar no aspecto do caminho do seu erguimento espiritual, isto é para sempre. Daqui a 2.000, 3.000 anos, se ainda tivermos o mérito de estarmos reencarnados neste planeta, esta lei de amor, essa grande síntese de todo o seu ensinamento, que ele traduz, e isso vos mando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e nisso se resume toda a lei e todos os profetas, continuará valendo. E em toda a base do sofrimento, da dor, da desarmonia, dos contextos de violência, de desorganização, estão exatamente calcados na ausência desse amor que ele nos mandou. Ele não nos pediu, mas a gente não é obediente, né? Ah, não, deixa, vamos dar um tempo, vamos mais um pouquinho. E vamos protelando. Mas, na verdade, esta é uma forma incisiva. Ele coloca isso como a lei maior de uma forma imperativa, né? Mais ou menos quando a mãe diz, menina, aí a menina já sabe que o negócio não está muito bom, né? Ou então quando chama, né, o nome todo, né? Quando eu falo pro meu marido, seu Valadão, a coisa tá boa. Quando eu falo, Altino Valadão, você quer vir aqui? Aí ele já vai olhar para mim, opa, tem alguma, é assim que a gente faz? Então, quando Jesus coloca no imperativo, ele não está dando margem a gente para dizer, será que é isso? Ele está definindo uma norma de conduta para sermos bem-aventurados. E quando nós fazemos a ligação com as bem-aventuranças, que aparentemente é um discurso de contrassenso, nós vamos ver que só quando nós somos capazes de amar, nós podemos ser misericordiosos, nós podemos sofrer injustiças sem nos rebelarmos, nós podemos ser brandos e pacíficos, ainda que estejamos num contexto de violência, nós podemos, todas aquelas bem-aventuranças, cujo sentido literal é felizes, podem ser vivenciados por nós. E como que Jesus traz esses ensinos? Foi algo assim, esparso, sem um método, sem uma linha de conduta, sem um planejamento, sem um propósito? Claro que não. Quando nós vamos ver que de todas as formas que ele... 7? Embaixo do 7. Vai não. 7 e o de baixo. Precisa de uma assessoria aqui, viu, gente? Muito obrigada. Nada como ser jovem, viu? Quando Jesus, né, está entre nós, ele é intitulado de várias maneiras. Tem várias passagens em que tenta-se dar um título a Jesus. E nós vamos ver que o único título que ele aceita é de mestre, é de professor, é daquele que ensina. Eu costumo colocar, sem querer puxar brasa para a nossa sardinha, né, de jeito nenhum, nem tenho essa ideia, que o professor é aquele que fala para todos. Ninguém chega a ser médico, engenheiro, filósofo, advogado, arquiteto, contador, administrador, se não passou pela mão de um professor. Então o professor é aquele que faz todo o processo de base para que depois as criaturas sigam os seus caminhos, sigam as suas estradas. Então o professor, ele não fala para uma classe específica. O médico fala medication, não sei se vocês sabem disso, né? Nós temos amigos médicos, elas começam a